Bom dia, queridos alunos. Mais uma vez nós estamos aí com uma videoaula. Nós vamos falar sobre efeito estufa. Então, nessa aula 4 de Química, nós vamos estar falando sobre sobre entalpia, entropia, endotérmica, exotérmica, o que significa a entalpia e qual que é esse efeito estufa acontece no nosso sistema. Lembra que eu falei para vocês já em biologia, eu falei que a química ia trabalhar esse ano, esse bimestre, juntamente com a biologia, falando sobre o efeito estufa. Então, voltando lá nas aulas de biologia, e pegando já, amarrando já com química, lembra que eu falei para vocês que em 1800, na Revolução Industrial, começou o grande problema do efeito estufa no mundo, porque se usava muito carvão mineral para tudo e para aquecer, né, principalmente nas indústrias, e foi liberando CO2. Esse CO2 acontece o seguinte: foi armazenando e dentro da nossa atmosfera e fazendo com que isso prejudicasse nosso ecossistema, ou o nosso sistema. Ecossistema, para vocês lembrarem, recordarem, é um pequeno sistema dentro do nosso planeta, né? Vamos para vocês terem em mente aí, uma colonização de formiga, um formigueiro. Aquele formigueiro, ele vai estar ali, naquela estrutura, naquela região, e se eu tiro uma formiga dali e coloco ele num outro sistema, num outro ecossistema, ao lado ou num outro pedaço de um outro do mesmo jardim, eu estou mudando o ecossistema, eu estou mudando o equilíbrio da natureza, certo? E o que acontece com esse efeito estufa? Ele está mudando o equilíbrio da atmosfera, o equilíbrio do nosso planeta. Ele está aquecendo muito mais. Então, esse aquecimento global, que nós chamamos de todo o planeta Terra, é devido aos gases do efeito estufa, CO2 e CH4, que é o gás metano. Nós vamos ver no conteúdo de hoje gases de efeito estufa e suas emissões, equilíbrio térmico, absorção de calor pelo gás carbônico. Então, essa absorção de calor, lembra que eu acabei de falar para vocês que nós temos uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. Então, nós vamos ver o que é cada coisa. Compreender o efeito estufa como um fenômeno natural, causado por uma camada isolante de gases desse efeito estufa. Então, já me expliquei para vocês que aqui está a atmosfera. Nesta região aqui, acontece o quê? Os gases do efeito estufa ficam aqui, o Sol bate, essa temperatura é armazenada pelo planeta Terra e na hora de voltar, o gás não passa. Ele fica o quê? Impedido nesta barreira. Então, compreender as mudanças climáticas como fenômenos antropogênicos e além de sua relação com o aumento das emissões de gases de efeito estufa. Explicar por que os gases de efeito estufa afetam a temperatura. Então vamos lá. Retomando a aula anterior. O que é efeito estufa eu acabei de explicar para vocês. Esse fenômeno é necessário para a vida no planeta. Então, o efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta. Ele se faz necessário, por quê?
Sem ele, nós morreríamos de frio, né? Nosso planeta seria gelado, certo? Quais são os gases causadores do efeito estufa? Nós já falamos. Principais: CH4, que é o gás metano, e CO2, e também o quê? A água. Lembra que eu falei que o gás de água, as gotículas de água interferem nessa temperatura? Então, qual é a relação entre o efeito estufa e a climática global? Então, nós temos aqui o Sol, aonde eu estou passando com o mouse. O Sol emite esse calor. Esse calor é absorvido pelo nosso planeta, né? Nós temos aí a atmosfera livre nesses pontos brancos aqui. Daí nós temos nos verdes gás do efeito estufa entre essa atmosfera livre. Daí o que acontece com esta radiação? Essa radiação percorre todo o nosso planeta, aonde aquece o nosso planeta. Na hora desse raio voltar para cima, como segue aqui, ó, no mouse, essa radiação fica presa e faz com que o nosso planeta fique compactado, como se fosse uma panela de pressão. Então, foco no conteúdo. De acordo com os cientistas, a temperatura média do planeta está aumentando porque as atividades humanas emitem gases de efeito estufa, GE, então gases de efeito estufa, para a atmosfera em um ritmo acelerado, né, causando um grande desequilíbrio. Esse fenômeno teve início lá na Revolução Industrial, como eu já tinha falado para vocês, na metade do século XIX, quando a humanidade passou a utilizar mais intensamente combustíveis fósseis. Quais são eles? O carvão. A emissão do GE se iniciou. No Brasil, a maior parte da energia é gerada em usinas hidrelétricas, que dependem das chuvas para que haja água suficiente para mover as turbinas. Então, sem essa energia elétrica, nós não temos água suficiente sem essa chuva. Então, quando acontece a seca no Brasil, por causa do efeito estufa, nós sofremos o quê? Uma penalidade. Nós temos uma taxa maior nas nossas contas energéticas, porque eles têm que trabalhar no vermelho, eles têm que comprar energia elétrica de outro país. Porque as nossas turbinas não giram para criar nova energia elétrica. E como o Brasil é todo voltado para o campo de energia hidrelétrica, que nós dependemos da chuva para que as nossas represas encham e ela faça acontecer todo o efeito e toda a movimentação das águas para que se torne energia. Assim, em períodos de escassez, é necessário o acionamento de termoelétricas, que transformam os combustíveis fósseis em energia elétrica, encarecendo as contas de energia e aumentando a emissão de GEE, aquilo que eu acabei de falar. Nem tinha lido essa parte, mas já entrei nesse ponto. As afirmações estão corretas? Após a leitura das afirmações, virem e converse com seus colegas. Então vejam com seus colegas aí se o que eu falei, juntamente com o que está aqui no foco do conteúdo, é necessário. Se faz necessário, é certo ou não. Então vamos pensar juntos. O Brasil, qual que é a matriz energética do Brasil? Lembram das aulas anteriores? A matriz energética do Brasil é
A hidroelétrica. É o que mais nós usamos, eu acabei de falar anteriormente. Então vamos lá pensar. Se há uma escassez de chuva, o que quer dizer escassez? Que não acontece essa chuva. Essa chuva não está presente no Brasil. Então o Brasil começou a entrar em seca. O que acontece com os níveis das represas? Começa a cair. Se cai o nível de água, nós temos água suficiente para girar as turbinas e essas turbinas girarem energia elétrica? Não, né? Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que usar compras de energia de outros países. Nós temos que usar energia termoelétrica, que são energias de combustíveis fósseis, como carvão mineral. E isso vai fazer o quê? Vai encarecer, vai aumentar no bolso da população. Então, para quem paga uma conta de luz de 150, pode pagar uma conta de luz de 175, por exemplo. Um aumento aí estimado em 10, 15%. Devido a quê? À falta de chuva, por causa do efeito estufa. Então, continuando aí, conhecendo os efeitos da radiação na Terra. 1. As radiações ultravioletas e visíveis do Sol chegam à superfície da Terra e excitam os elétrons dos materiais. 2. A energia dos elétrons excitados provoca a emissão de radiação infravermelha e o aumento da vibração e rotação de translação das moléculas. Vamos lá pensar o que isso quer dizer. Nós pegamos uma jarra de água, colocamos no fogo. Lembra que eu já falei para vocês sobre isso? Ali as moléculas de água estão todas paradas, né? Estão inertes. Na hora que eu começo a aquecer isso, a chama está aqui, batendo no fundo da panela, o que começa a acontecer? O aquecimento de todo o recipiente. Quando aquece esse recipiente da panela, faz com que essa molécula comece a vibrar e começa a fazer o quê? A molécula está aqui compactada, ela começa a se soltar. Então, continuando aí. Conhecendo os efeitos da radiação do calor da Terra, o aumento da energia cinética devido à maior velocidade de translação das moléculas promove um aquecimento dos gases no entorno. Assim, uma parte da radiação que entra na Terra é usada para aquecer sua superfície, enquanto a outra parte é transformada em radiação infravermelha. Continuando aí ainda. Conhecendo os efeitos da radiação na Terra, algumas moléculas podem absorver a radiação infravermelha. É como se fosse lá a nossa panela que está aquecendo da água. Ela começa o quê? A soltar. Porque ela começa a vibrar e esse agitar da molécula faz com que essa água comece a evaporar, né, por causa do efeito do calor, da agitação das moléculas, e assim acontece com a radiação infravermelha. O movimento translacional das moléculas tem uma relação direta com o aumento de temperatura, certo? Apenas algumas moléculas podem absorver a radiação infravermelha, são elas CO2, H2O, O3, CH4 e óxido de nitrogênio, que formam os chamados gases estufas. Então nós temos aqui uma molécula que eu acabei de explicar para vocês. Essa molécula começa a aquecer aqui.
começa a se desprender e começa por causa do aumento de temperatura. Então, mão na massa. Nós vamos montar esse protótipo? Não, nós não vamos montar hoje, nós vamos montar depois. Tá? Nesta mão na massa, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui vinagre no recipiente 1, bicarbonato no recipiente 2. No recipiente 3, nós vamos colocar um termômetro, ar em gás carbônico. Por que o ar em gás carbônico? Porque o vinagre com o bicarbonato vai fazer uma solução e vai liberar gás carbônico que vai entrar aqui. Daí nós temos que ver essa temperatura, se ela aumenta ou ela diminui. Vamos aí pensar. Enquanto isso nós estamos pensando, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Então nós estamos falando de entalpia, tá? A entalpia é a energia térmica envolvida em uma reação ou um processo químico, que tem a ver com gases do efeito estufa e tem a ver com esse protótipo que eu estou falando. Há 5 tipos de entalpia que podem ser calculados: formação, combustão, ligação, neutralização e dissolução. Esse cálculo do valor da variação de entalpia é importante para determinar se o processo é endotérmico ou exotérmico. Antes da gente concluir aquele protótipo, vamos lá ver o que qual a diferença entre entalpia e entropia. Entalpia ou entropia são grandezas distintas, enquanto a entropia mede o grau de aleatoriedade de um sistema, e a entalpia mede a quantidade de energia de um sistema. Então, aleatoriamente, como se a minha mão fosse aqui um planeta, ela tem o seu calor, porque ela tem o efeito estufa normal, certo? Quando os raios da emissão solar batem nesse planeta, as moléculas normais do planeta começam a se agitar. E faz com que a minha mão aumente, não em expansão, mas estou falando em temperatura, tá? Então ela começa a aumentar e essa temperatura começa a ficar o quê? Mais extensa em todo o planeta, certo? Então essa entalpia vai medir o quê? Esta variação da minha mão fechada como planeta normal, em equilíbrio, e o calor em excesso, como se fosse a minha mão aberta. Então, olhem aqui as moléculas como que estão. Baixa entropia é a minha mão fechada. Alta entropia é as moléculas já soltas, né, pelo aquecimento. O que é uma reação endotérmica? Lembra que endo é tudo para dentro. Exotérmica é para fora. Exo para fora, endo para dentro. A reação endotérmica acontece pela absorção de calor. Então, o sol bate aqui, a Terra começa a absorver esse calor, né? Nesse caso, um corpo absorve calor e simultaneamente libera calor pelo sistema em que está inserido. As reações endotérmicas são caracterizadas pela sensação de resfriamento. Um bom exemplo de reação endotérmica é o fenômeno da fotossíntese. Por quê?
Porque a planta vai respirar o seu CO2, que ela vai extrair lá da atmosfera. Vai fazer todo o processo de fotossíntese, porque primeiro ela absorve o calor e à noite ela faz o processo. Entenderam? Qual é a reação exotérmica? É uma reação química, é exotérmica, se ocorre a liberação de energia no decorrer da mesma. Numa reação química, rompe-se as ligações químicas existentes entre átomos constituintes dos reagentes para formar novas ligações, originando-se assim os produtos de reação. A evaporação. Vamos voltar lá no início da nossa aula. Eu não falei de um caldeirão que a gente põe aqui o fogo, tá aqui a panela e essa água tá lá inerte. Quando começa a aquecer, as moléculas da água começam a se movimentar e começa a entrar em expansão, né? A alta entropia. E começa o quê? A evaporar. Isso é a exotérmica. É isso que nós temos que perceber no nosso efeito estufa, né? O que são reações endotérmicas? De três exemplos. Eletrólise da água, que acabei de falar. A água entra no quê? Em aquecimento, ou a água entra no estado zero e se transforma em gelo. Água no estado de gelo, entropia. Água no estado gasoso, entropia. Alta entropia. Baixa entropia, gelo. Produção de ferro, decomposição térmica do calcário. Certo? Voltando aqui na nossa aula, vocês conseguiram pensar aí? O vinagre com bicarbonato vai liberar o que? CO2. Esse CO2 vai ser passado para essa garrafa aqui, para a garrafa 3, para o próximo sistema. O que vai acontecer com a pressão daqui? Vai haver um resfriamento ou um aquecimento? Conseguiram responder? Então, vamos ver. Para a atividade 1, mão na massa. Quem quiser fazer essa atividade em casa, gente, olhem o vídeo, parem o vídeo, tentem fazer essa reação lá. É uma coisa simples de fazer. E se conseguir, tragam para mim que eu dou nota para vocês, beleza? Observe a reação química que ocorre. Anote e compare os tempos e temperaturas do sistema 1 e 2. Elabore uma tabela em seguida, construa um gráfico com os dados. Escreva suas conclusões. Então, nós vamos ter um gráfico aqui sobre o bicarbonato de sódio, que é NaHCO, mais ácido acetílico, que é o vinagre, mais CH3, mais COOH. Nós vamos ter aqui o acetato de sódio, água e o dióxido de carbono, que é a liberação o quê? Do CO2. Então, nós temos um recipiente com vinagre e outro com bicarbonato de sódio. Os dois vão se aquecer e vai acontecer aqui uma reação nesse terceiro pote. E vocês vão me dizer, de zero, num gráfico, aí montar um gráficozinho, quando você começou a experiência e quando aumentou. Houve um termômetro ali? Conclusão. A atividade simula o efeito estufa do planeta Terra, porque acontece a liberação de CO2. Isso é feito por meio da reação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio, que produz o quê? O gás carbônico, que eu já tinha falado. A temperatura no sistema com o gás carbônico, sistema 1, tá? Sistema 1, aqui.
será maior que a temperatura no sistema com ar atmosférico, sistema 2, o que mostra uma absorção maior de calor pelo gás carbônico, como acontece no efeito estufa. No gráfico que eu acabei de mostrar para vocês que foi construído, a partir dos dados obtidos, observou-se que a maior temperatura no sistema, contendo gás carbônico, em comparação ao sistema com ar atmosférico, é bem maior. Glossário. Glossário é nuvem de palavras. Elabore de forma colaborativa um glossário com os principais termos trabalhados nessa aula. Em seguida, criem uma nuvem de palavras. Veja o exemplo. Aí no seu caderno mesmo. Uma palavra que vocês não conheciam, como endotérmica, exotérmica, né? Entalpia, que eu já falei para vocês, mas muitas vezes a gente esquece. Aquecimento global. São palavras-chave que é para vocês guardarem, né? E saber responder isso futuramente, quando vocês estiverem em uma roda de amigos falando sobre um aquecimento global, vocês lembrarem que o professor tinha falado em sala de aula. Compreendemos, então, o efeito estufa como um fenômeno natural causado por uma camada isolante de gases de efeito estufa. Isso eu já tinha falado para vocês, que é um gás natural, é um efeito natural, né? Porque antigamente, antes da Revolução Industrial, não tinha quantidade de CO2, nós não tínhamos queimado tanto combustíveis fósseis, né? Então, nós liberávamos o CO2 na atmosfera naturalmente, né? Como nós fazemos, nós respiramos oxigênio e liberamos CO2. E as plantas davam conta. Mas hoje as plantas também não existem. E faz com que o efeito estufa vire essa roda louca aí, né? Esse peão. Estão fazendo o quê? Como vocês já viram peão, como funciona? Nós fazemos a cordinha do peão, amarramos aquela corda, na hora que nós soltamos o peão no chão, ele começa a girar. E assim acontece com o efeito estufa. Esse efeito de girar, esse efeito de aquecer, desacerbado, né? Desacelerado ou acelerado demais. Às vezes chove, às vezes não chove, às vezes há uma onda de muito calor, como hoje. Hoje está 14 graus aqui em Bragança e vai ficar nesse nível. Então, Morungaba deve estar aí na faixa de 13, 12. E ontem um calor extremo. E é isso que acontece com todo esse efeito estufa, né? Então, o aumento das emissões de gases do efeito estufa na nossa atmosfera, entendemos que por que os gases do efeito estufa afetam a temperatura, e isso assim por diante. Também tem um vídeo aqui, gente. Se eu conseguir colocar ele no vídeo aqui, nós vamos assistir juntos. Se não, eu deixo, como são 2 aulas, a tempo. Fala galera, beleza? Sou o professor Jovem, estamos aqui para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre entalpia, vamos dar os conceitos iniciais aí sobre essa parte da termoquímica. Se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações para ficar ligado em tudo que a gente for postando aqui, tá? Pegue seu material que a aula já vai começar. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre entalpia. Conceitos básicos da termoquímica, né? E aí eu vou dar uma introdução para vocês sobre esse conceito e nas outras aulas a gente vai destrinchar um por um, tá? O que é entalpia? Entalpia é a quantidade de calor contida num sistema. E essa quantidade de calor, ela vai resultar, né? Ela vai
ser liberada ou necessariamente terá que ser absorvida para que aconteça, né, uma reação química. A entalpia basicamente é isso. Bom, para medir a entalpia de um sistema, nós necessitamos de um aparato, então fica um pouquinho mais complicado. Por isso, a gente sempre tenta medir a variação dessa entalpia. A variação da entalpia, como toda variação, é o que eu tenho no final menos o que eu tinha no inicial. Como aqui nós estamos falando de entalpia, então nós temos que a variação de entalpia é a entalpia dos produtos, que é o final de uma reação química, menos a entalpia dos reagentes, que é o inicial de uma reação química. Então, variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Só relembrando, né, de aulas de termoquímica, que a gente já tem uma aqui inclusive, que fala que quando o seu ΔH for negativo, nós temos um processo que nós chamamos de processo exotérmico ou exotérmico, que acontece a liberação de calor. E quando esse ΔH tiver um resultado positivo, nós temos um processo endotérmico, que pressupõe a absorção de calor. Bom, então entendendo o que é essa entalpia, como é que é calculada através da variação de entalpia, nós precisamos saber quais são os tipos de entalpia que nós podemos calcular. Vamos lá então. Existem basicamente 5. Nós temos a entalpia de formação, entalpia de combustão, entalpia de ligação, de neutralização e de dissolução. Então essas são as formas de entalpia que nós podemos observar e calcular. Vamos começar então falando bem rapidinho de cada uma delas. O que é entalpia de formação? É a energia que você vai ter, né, liberar ou absorver na formação de um mol de substância, como eu coloquei aqui para você. Só que aí o interessante é o seguinte, você vai formar essa substância a partir de substâncias no estado padrão. Nós vamos discutir mais para frente o que vem a ser esse estado padrão. Acho que o mais importante que você preste atenção é a partir de substâncias simples, tá? Nós vamos falar dela e eu vou explicar bem direitinho isso para você. Então, entalpia de formação, energia da reação, quando você forma um mol de substância a partir de substâncias simples no estado padrão. Essa é a primeira forma de entalpia que nós podemos calcular. Nós temos também a entalpia de combustão. Combustão é a queima, né? Então a gente já coloca aqui, ó, é o calor liberado. Para você saber que uma combustão sempre vai ser exotérmica, sempre é uma reação exotérmica. Então o calor liberado na combustão de um mol de substância. Colocou para queimar, mediu esse calor, essa é a entalpia de combustão daquela substância, certo? Então, formação, combustão, bem simples, né? Nós temos também a entalpia de ligação. O que é entalpia de ligação? Entalpia de ligação é a variação de entalpia verificada na quebra de um mol de ligações, sendo que o composto tem que estar no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Então presta atenção, quando eu pego uma ligação, quebro ela, eu vou medir a variação de entalpia de um mol de ligações que foram quebradas, e aí eu tenho entalpia de ligação. Lembrando que uma reação que há a quebra de ligações pressupõe que necessita da absorção de energia. A quebra necessita, ó, tá aqui ligado. Para eu romper isso, essa ligação tem que absorver energia para ser rompida. Então, a quebra de uma ligação pressupõe a absorção de energia. E quando eu formo a ligação, pressupõe a liberação de energia. Então, entalpia de ligação. Já foi, então, formação, combustão e ligação. E nós temos essas duas últimas aqui mais simples, que é entalpia de neutralização e entalpia de dissolução. O que vem a ser entalpia de neutralização? É a entalpia de uma reação de neutralização. Quando você mistura então um ácido e uma base, e aí você gera sal e água, você mede o calor dessa neutralização e obtém a entalpia de neutralização daquele par ácido base. Daí nós pegamos um ácido, que é o limão, e nós chupamos o limão. O que acontece com essa reação? Ela abaixa. Então, o limão, que é o ácido, ele vai fazer com que essa queimação neutralize. Isso é uma neutralização. E essa acidez estomacal vai diminuir e a temperatura vai acontecer o quê?
vai diminuindo e essa queimação, essa azia vai passando. Tudo bem? Fica ligado, né? A gente sabe, tem regrinhas aí que se você coloca um ácido forte, com uma base forte, libera muito calor, então aquela coisa dos acidentes domésticos, né? A gente tem que até ficar atento a isso. Ah, eu tive uma queimadura com um ácido forte, eu posso jogar uma base forte em cima? A maioria das pessoas imagina que sim, que é uma base, vai neutralizar, mas tem que ter cuidado, porque se for uma base muito forte, essa entalpia de neutralização é alta, né? Acontece uma liberação de energia muito alta, acontece um agravamento da queimadura, tá? Tem que ficar ligado nesses conceitos aí. E por fim, nós temos a entalpia de dissolução, que é a variação de entalpia envolvida na dissolução de um mol de determinada substância em determinada quantidade de água, ou melhor dizendo, em quantidade de água suficiente. Coloquei para dissolver, vou medir a entalpia. Acho que uma entalpia de dissolução, ou uma reação de dissolução que há liberação de calor, que é bem comum, é, por exemplo, a soda cáustica, o hidróxido de sódio, quando você coloca em água. Você percebe que o recipiente aquece, ele esquenta muito, porque é uma reação muito exotérmica. Tudo bem? Então, só uma introdução mesmo do que vem a ser entalpia, como é que a gente calcula a entalpia e quais são as formas, né, de entalpia. Existe também outro conceito que eu não anotei para vocês, mas conceito da lei de Hess, que também tem a ver com entalpia. Se eu tenho reações intermediárias que vão chegar no mesmo resultado que uma reação direta e eu preciso descobrir, né, o ΔH dessa reação direta, eu posso obter através dos ΔHs das reações